eu sou o Thiago, você tá no Música Curiosa, e se você é fã dos Beatles, e eu acho que mesmo que você não seja, provavelmente você conhece a música Eleanor Rigby, já que ela é uma das mais famosas aí da banda. Pra refrescar sua memória, eu tô falando dessa música aqui. Mas você sabia que existem discussões aí se a Eleanor aí da música de fato existiu? Então se você quiser saber um pouquinho mais sobre essa história e o que os integrantes da banda já falaram sobre isso, fica aí que eu já conto. E galera, se vocês gostam desse tipo de vídeo, já se inscreve no canal, que toda semana a gente lança mais assim. E segue também a gente nas redes sociais, Instagram e TikTok, que a gente tá sempre postando coisa por lá, beleza? Bom, a música Eleanor Rigby foi escrita por Paul McCartney e John Lennon, apesar dessa parceria aí ser meio polêmica, mas isso fica para outro vídeo. E lançada no ano de 1966 no álbum Revolver, e ao mesmo tempo como lado B de um single que tinha como lado A a música Yellow Submarine, se tornando aí um dos clássicos da banda. E a música conta a história de pessoas solitárias e algumas coincidências aí, se concentrando na narrativa de Eleanor Rigby e do padre Mackenzie. A primeira que conhecemos é Eleanor, né, que nunca tem ali sua idade especificada, mas ela é apresentada pegando arroz ali numa igreja onde tinha acontecido um casamento, sabe, né, aqueles arroz que jogam nos noivos e tal. Isso retrataria ali a solidão dela, né, talvez alguma grande pobreza ou até mesmo alguma condição intelectual causada por essa solidão. Eleanor Rigby picks up the rice in the church where a wedding has been. Depois a letra fala sobre o padre Mackenzie, que escreve sermões que ninguém vai ouvir, já que ele tem uma congregação ali que meio que não existe, com a sua solidão ali sendo mostrada a partir de um líder sem seguidores, mas que ao mesmo tempo é comprometido com a sua profissão. Father Mackenzie writing the words to a sermon that no one will hear. E o clímax da história acontece quando a Eleanor morre, mas ninguém vai ao seu funeral. Quem faz a cerimônia é o padre Mackenzie, e esse seria aí o encontro dos solitários, com os Beatles ali meio que lamentando por todas as pessoas solitárias do começo ao fim da música. Died in the church and was buried along with her name. Nobody came. Essa letra é bastante triste, fez muito sucesso, e apesar da curiosidade das pessoas ali de saber se existia uma inspiração real para ela, sempre foi considerada pelos fãs como uma ficção muito bem escrita, a ponto inclusive de ganhar uma estátua de uma idosa solitária na Stanley Street em Liverpool no ano de 1982 como uma homenagem à canção. Nesse momento aí a música era vista como uma interpretação dos ingleses pós Segunda Guerra Mundial, principalmente ali dos idosos e sua solidão. Porém, no ano de 1984, essa história aí de se tratar apenas de uma ficção mudou um pouquinho. Isso porque um túmulo com o nome de Eleanor Rigby foi encontrado na igreja de St. Peter's, no subúrbio de Liverpool. E assim surgiu o questionamento se essa música se inspirou aí na história dessa mulher que nasceu no ano de 1895 e faleceu em 1939 aos 44 anos. Essa desconfiança aumentou ainda mais quando próximo a essa lápide no mesmo cemitério havia outra com o nome de Mackenzie, o mesmo nome do padre. E assim, claro que imediatamente uma coisa foi ligada à outra, e uma das primeiras coisas que foram fazer foi questionar o Paul McCartney sobre a veracidade dessa história. Foi nesse momento que o Paul negou, falando que a personagem era fictícia e que o nome surgiu totalmente de forma aleatória, porque ele entendia que esse nome combinava bem com a música e com a personagem. Segundo ele, a música originalmente se chamaria Miss Daisy Hawkins, porém em algum momento ele entendeu ali que esse nome não combinaria com a personagem. Isso porque na cabeça dele ela era mais velha e uma idosa, né? E esse nome Daisy dava a ele uma sensação de ser uma pessoa mais nova, né? Uma jovem. Foi então que ele decidiu mudar o nome da personagem principal aí para Eleanor, né? Por causa da atriz Eleanor Bron, que foi inclusive a atriz principal do filme Help, né? Dos Beatles, e assim ele gostou do nome e achou que o nome dela seria bom para essa personagem. Mas faltava ainda um sobrenome, né? Que veio quando o Paul viu o nome
Rigby numa placa de uma loja em Bristol chamada Rigby & Evans, o que para ele pareceu a combinação perfeita para Eleanor, então surgiu Eleanor Rigby. Já o nome do padre Mackenzie originalmente seria Padre McCartney, né? Só que em inglês padre é father, que é a mesma palavra de pai, né? Então father significa pai e padre. E assim então ele ficou receoso de que as pessoas confundiriam esse personagem como sendo o pai do Paul McCartney. Então ele resolveu mudar e colocou Mackenzie aleatoriamente. Porém, apesar dessa explicação aí, as pessoas ainda entendiam que era coincidência demais terem lápides tão próximas uma das outras com exatamente os nomes dos personagens da música. E foi nesse momento que o Paul então fez mais um esclarecimento. Ele falou que era possível aí que de fato ele e o John Lennon tenham se inspirado aí nos nomes dessa lápide, mas de forma subliminar, já que quando eles eram jovens eles costumavam passar pela região ali da igreja onde as lápides estão. Inclusive eles se conheceram numa quermesse ali naquele lugar, com a música sendo escrita aí cerca de 9 anos depois que eles se conheceram. Assim então era possível que em algum momento eles tenham passado aí pela lápide e de alguma forma os nomes ficaram em seu inconsciente, sendo utilizados depois na música. Ele falou que ele não se lembrava da lápide, mas que como eles sempre estavam passando por ali, é possível que eles tivessem visto. Mas que apesar disso aí, a história era de fato uma ficção, né? Não tendo nada a ver ali com a história das pessoas que são citadas na lápide. E essa explicação acabou acalmando ali os ânimos sobre esse mistério por um tempo. Porém, novamente essa discussão voltou ativa no ano de 2008, aí já vários anos depois. Já que nesse ano aí o Paul McCartney ele doou para um leilão de caridade registros antigos de um hospital de Liverpool. Não se sabia como ele tinha conseguido esses documentos, mas ali estaria a prova de que Eleanor Rigby de fato existiu. Isso porque em um dos documentos doados consta a assinatura de uma menina de 14 anos chamada E. Rigby, que trabalhava como faxineira no City Hospital no bairro de Park Hill. E assim, novamente, vários questionamentos voltaram a surgir, né? Claro. Será que essa mulher solitária aí que ninguém foi ao velório se tratava dessa garotinha? Será que essa era a mesma pessoa da lápide que acabou falecendo um pouco mais velha? Afinal, a história contada na letra era real ou não? Porém, dessa vez aí, Paul McCartney não se pronunciou, deixando então esse mistério no ar e os fãs enlouquecidos querendo saber a real história por trás da icônica letra de Eleanor Rigby. E assim, muitas teorias foram sendo criadas, mas sem nenhuma confirmação. Mas agora, aí, ano passado, em 2021, Paul McCartney voltou a se pronunciar e finalmente tivemos mais informações sobre a verdadeira inspiração para a composição dessa letra. Segundo ele, apesar da personagem ser de fato fictícia, a história da música foi baseada numa pessoa real e que ele conhecia. Essas declarações estão presentes no livro The Lyrics 1956 to the Present, que foi lançado em novembro de 2021 e conta a história aí do ex-Beatle. Lá ele diz que ele teria baseado a história de Eleanor Rigby numa senhora ali, uma idosa que ele conheceu na cidade de Liverpool, que é onde ele nasceu. O Paul disse que descobriu que ela morava sozinha e que era uma pessoa solitária, então que ele ia até a casa dela para passar um tempo lá com ela e ficar conversando. Apesar disso parecer um pouco estranho para um jovem inglês. Assim então eles viraram amigos e a história dessa senhora teria inspirado aí a música que se tornaria icônica. Ele disse que se oferecia ali para fazer as compras dela, então ela dava uma lista ali, ele comprava e na volta eles sentavam na cozinha dela e ficavam conversando. E que nessas conversas aí ela ficava contando ali as histórias da vida dela e que isso enriquecia a alma dele. E assim acabaram influenciando ali nas músicas que ele escreveria. Ou seja, provavelmente tem outras letras aí que ele também se inspirou nessa senhora. Sendo essa aí então a versão final, ou pelo menos a mais recente aí sobre a inspiração e a criação da letra de Eleanor Rigby. Agora, se as pessoas vão acreditar nisso ou não, aí é outra história, né? Talvez seja uma mistura disso tudo aí que a gente viu, né? Inclusive, toda essa busca aí teve tanta importância que até mesmo a escritura daquele túmulo lá da Eleanor Rigby chegou a ser colocado à venda em um leilão de memorabilia dos Beatles lá em 2017. Mas acabou aí
aí não sendo arrematado, né? Até porque o próprio compositor da música fala que uma coisa não tem nada a ver com a outra. Mas então é isso, pessoal, esse vídeo vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, já deixa o joinha aqui embaixo, tá bom? Comenta aqui pra gente se você conhecia aí toda essa história e qual você acha aí que é a história verdadeira, quais suas teorias. Aqui do site tá deixando outros vídeos pra vocês assistirem. Um beijo, até a próxima e tchau!